Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil que está nas Américas. Link seu sucesso. E para desespero da concorrência, galera, Edenilson Moraes tá na área e se derrubar é pênalti. Eu venho trazendo o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua aprovação, trazendo história do Maranhão. Vamos agora na reta final da nossa preparação para este concurso. E hoje a gente apresenta os principais fatos econômicos e sociais ocorridos na segunda metade do século XX no Maranhão. Então vamos continuar com muita disciplina essa nossa trajetória. Vamos estudar que não está fácil para ninguém, galera. Vamos continuar a nossa pegada aqui com força total. Eu começo a aula de hoje falando sobre reorganização econômica do Maranhão ao longo das primeiras décadas do século XX, quando nós tivemos como principais atividades despontando, ganhando destaque na economia maranhense, a pecuária extensiva e também a agricultura familiar, além do extrativismo, que também começou a ganhar um destaque importante neste contexto histórico das primeiras décadas do século passado, com a exploração de madeiras, de fibras, de frutos no Maranhão. Nessa época começam a vir as correntes migratórias importantes para o Maranhão. Ao longo das décadas de 1920 até 1950, temos importantes correntes migratórias que vão ocupando a região leste do estado, com expressivo contingente de migrantes que vão se dirigir para essa região. Qual é a origem desses migrantes que vão chegar no estado do Maranhão ao longo das décadas de 1930, 1940, 1950? Eles são originários da região do Polígono das Secas, da região do semiárido, com destaque para os estados do Ceará e também do Piauí. São esses migrantes que vão se estabelecer no Maranhão neste contexto histórico. Duas importantes correntes migratórias para o Maranhão aí nas primeiras décadas do século XX. A primeira delas é uma colônia sírio-libanesa que vai se estabelecer no Maranhão no início do século XX. Esses sírios libaneses vão trabalhar como comerciantes, também vão atuar como profissionais liberais e vão exercer cargos políticos no Maranhão nas primeiras décadas do século XX. E a outra corrente migratória é de trabalhadores nordestinos, que a gente já acabou de falar agora há pouco. Essa corrente migratória nordestina era principalmente oriunda do estado do Ceará e fugia da seca, fugia da exploração, da falta de trabalho, buscava novas condições de vida, melhores condições de vida no Maranhão e vão trabalhar com agricultura familiar e subsistência, também chegando a vender excedentes da produção. E vão se destacar no cultivo de arroz. Nesse contexto que nós estamos falando, primeiras décadas do século XX no Maranhão. Posteriormente, já na segunda metade do século XX, nós temos o desenvolvimento de uma moderna agricultura na região do Maranhão. Temos um incremento na atividade da agricultura e da pecuária, além do extrativismo mineral e extrativismo vegetal
no Maranhão. É uma fase que se estende de 1966 a 2012. 1966, como os senhores bem sabem, é o início do predomínio do grupo político ligado a José Sarney lá no Maranhão. 1966 é a posse de José Sarney como governador do Maranhão. E nós temos ali o projeto Maranhão Novo, é a modernização da agricultura, da pecuária e do extrativismo lá no Maranhão. Mas é uma modernização conservadora, ou seja, é uma modernização econômica de cima para baixo, que é feita ali no contexto histórico do regime militar no Brasil, a partir de investimentos fiscais que foram feitos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e também pela Superintendência do Desenvolvimento da região Nordeste do Brasil, a SUDENE. Então, são criados incentivos fiscais para atrair capital privado para investir em atividades econômicas na Amazônia brasileira, incluindo-se o estado do Maranhão, pessoal. São vários investimentos, são vários empreendimentos agropecuários e também de extrativismo, tanto vegetal quanto mineral lá no Maranhão. Como resultado dessa modernização conservadora implantada na segunda metade do século XX, nessa região, nós temos um aumento exponencial da concentração fundiária no estado. Maior concentração da propriedade da terra nas mãos dos latifundiários. Então, nós temos um aumento considerável da concentração fundiária no Maranhão, o aumento das migrações em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Temos também a devastação da vegetação nativa da região amazônica. Além disso, temos muitas disputas, muitos conflitos pela posse da terra na região amazônica, conflitos com os povos indígenas, diversos conflitos aí dessa nova frente colonizadora que surgia naquele momento, gerando então conflitos pela posse da terra, aumento da concentração fundiária, predomínio do latifúndio, violência no campo. Perceba que uma série de problemas também vieram fruto dessa modernização conservadora que foi levada a cabo pelas grandes agências públicas nacionais. É o contexto do regime militar, processo de ocupação econômica da Amazônia, criação de uma nova fronteira agrícola no Brasil, visando então a ocupação econômica dessas vastas áreas, que trouxe uma série de problemas muito sérios também para a região. Foram implantados aí no estado do Maranhão vários projetos, grandes projetos de colonização, projetos agropecuários e também projetos de extração mineral e de extrativismo vegetal também. Olha só, fruto do segundo PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, implantado durante o governo do presidente Ernesto Geisel, entre 1974 e 1978, a exemplo do projeto Grande Carajás, projeto que atingiu diretamente os estados do Pará e também do Maranhão. Grande projeto Carajás, com a instalação da Companhia Vale do Rio Doce na região, além da instalação da Alumar,
destinada à extração e também à exportação de alumínio nessa região. Destaca-se também a expansão de projetos agroindustriais, projetos de extrativismo vegetal nessa região do Maranhão. Os tópicos relevantes que você deve ficar atento são aspectos que podem aparecer, aspectos que potencialmente podem aparecer na prova, dizem respeito, por exemplo, a este processo de expansão capitalista da região amazônica, que durante as décadas de 70, 80, 90 foi alvo da cobiça internacional também, porque esteve predominantemente ligada ao capital nacional e ao capital estrangeiro, patrocinado, logicamente, pelo Estado ditatorial. Nesse contexto do regime militar, nós temos a abertura dessa nova fronteira agrícola, a ocupação, a instalação de projetos agropecuários e de extrativismo na região amazônica, incluindo-se o estado do Maranhão. Essa é a nossa modernização conservadora, que garantiu o domínio político oligárquico. Olha só, no caso do Maranhão. No caso do Maranhão, a gente tem o predomínio do grupo ligado a Sarney, que vai ter todo o predomínio e vai lucrar bastante com essa modernização. Vai conseguir muitos dividendos. Dividendos econômicos e dividendos políticos, resultado direto dessa modernização conservadora que usou da propaganda estatal, pessoal. Olha só, a propaganda estatal foi importante para atrair investimentos, capitais privados nessa região. No caso, o aparato estatal também teve que promover a instalação de infraestrutura necessária para o estabelecimento desses núcleos de colonização nessa região. Então nós tínhamos a legitimação que era feita através de um discurso modernizador. Qual que era o discurso modernizador utilizado pelo regime militar na época de instalação desses projetos econômicos na região amazônica? O grande discurso legitimador desse processo de modernização conservadora era justamente o seguinte, pessoal, aquele lema que era usado pelo governo militar, que era o seguinte: integrar para não entregar. Integrar para não entregar. Ou seja, o governo militar vai usar o discurso modernizador como a forma de legitimar essa modernização conservadora. Ocupação econômica da região da Amazônia brasileira, criando então novas frentes de colonização, criando empreendimentos agropecuários, empreendimentos de extrativismo mineral e de extrativismo vegetal também. A grande premissa do governo militar seria o de promover uma integração econômica da região amazônica brasileira para que ela não fosse alvo da cobiça internacional. Na verdade, esse era o discurso, era o pretexto, era a justificativa para todos aqueles problemas que vieram frutos dessa modernização conservadora. O aumento da concentração de riqueza, o aumento do predomínio dos latifúndios, esse caráter da nossa economia voltado para a exportação, a exploração econômica dos trabalhadores, os conflitos pela posse da terra, os conflitos com os povos indígenas, a degradação do meio ambiente. Então, tudo isso legitimado por um discurso de modernização de nossa economia. Precisa modernizar nossa economia, precisamos levar o progresso
para a Amazônia. Tudo isso para justificar todas as questões que vieram junto com esse processo, questões excludentes que vieram, a violência no campo que veio também, a concentração da propriedade da terra, todos como consequências bastante nefastas. Outro aspecto importante, o caráter patrimonialista do Estado, ou seja, os intensos laços estabelecidos entre os grupos políticos, tanto nacionais quanto grupos políticos ligados ao Estado do Maranhão e o próprio capital privado, que estabelecia aquela nova frente de ocupação agropecuária e também de extração mineral. O caráter enclave exportador do Maranhão, pessoal, com a exportação de alumínio, com a exportação de minérios, exportação de ferro-gusa e exportação das commodities agrícolas, como, por exemplo, a soja. O processo de expansão do agronegócio lá no Maranhão também, com a consolidação do latifúndio, com a destruição da agricultura familiar e com a devastação do meio ambiente e o esgotamento dos recursos naturais. Lembrando também o caráter socialmente excludente dessa expansão, dessa modernização conservadora, que trouxe uma hiperconcentração da riqueza, que trouxe também uma pobreza estrutural, que trouxe ainda a exclusão da cidadania de grande número de pessoas, além da violação dos direitos humanos. Esses são os resultados negativos que esse processo de modernização conservadora, que esse processo do agronegócio trouxe para o Brasil nas últimas décadas. Precisamos também falar, pessoal, sobre os grandes projetos da segunda metade do século XX, implantados no Maranhão. Processos esses que garantiram a expansão do capital para a região amazônica. Além disso, são projetos patrocinados pelo regime militar. Nós acabamos de falar que o governo militar defendia a integração econômica da região amazônica para justificar a implantação desses grandes projetos agropecuários nesta região e que contou com o apoio fundamental de grupos oligárquicos estaduais. Nós podemos falar em relação ao Maranhão, o apoio que vai ter aqui do grupo oligárquico liderado por José Sarney, nesse contexto histórico. A implantação de uma série de obras de infraestrutura para a região amazônica, a exemplo da emblemática rodovia Transamazônica, projeto do governo militar que nunca chegou a ser concluído, que seria a abertura de uma grande via, de uma grande artéria, uma grande rodovia rasgando a floresta amazônica de ponta a ponta, promovendo a integração econômica da região. Além da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, visando aí garantir infraestrutura de comunicações e energia elétrica, além dos inúmeros incentivos fiscais que foram concedidos a diversas empresas, muitas delas até multinacionais. Esses incentivos fiscais concedidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e também pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar
uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site Lá Concursos, e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC, e lá via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio, e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90, é um valor simbólico que nós estamos cobrando, do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Lembrando do agravamento também de inúmeros problemas sociais nessa região. A exclusão da posse da terra, a exploração do trabalho, os conflitos com os povos indígenas, enfim, uma série de problemas muito sérios que são resultados diretos dessa modernização extremamente excludente, extremamente conservadora. E aí nós temos várias transformações que são processadas no campo nas últimas décadas do século XX, entre as quais podemos mencionar a expansão do capitalismo no campo, o capitalismo se concentrando, se consolidando na zona rural. Temos ainda a concentração fundiária, a concentração da posse da terra, a consolidação do latifúndio. Temos aí, olha só, a consolidação do latifúndio, que é um resultado direto desde a implantação da Lei de Terras lá no Maranhão. A implantação da Lei de Terras, olha só, olha o governo de quem que foi a implantação da Lei de Terras no Maranhão. Foi lá em 1969, então é o contexto do governo militar, e tínhamos como governador do Maranhão, José Sarney, aprovou a lei segundo a qual as terras devolutas, ou seja, as terras públicas maranhenses, poderiam ser concedidas a empresas privadas que se estabelecessem na região e que receberiam vultosos incentivos fiscais através da Sudan e também da Sudene, que foi fundamental para benefício direto do agronegócio no Maranhão. Beleza então, pessoal, agora vamos consolidar a nossa aprendizagem significativa sobre os principais fatos econômicos e sociais do Maranhão durante a segunda metade do século XX. Vamos conferir então algumas questões que falam sobre esta temática que nós acabamos de discutir na aula de hoje. Vamos começar então falando aqui a primeira questão, olha só, assinale a alternativa correta. Alternativa A, o Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, tem como objetivo analisar as questões ligadas ao meio ambiente da região norte. Não é este o pressuposto principal, não é este o objetivo do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, que está ligado ao Ministério da Aeronáutica no Brasil. É um centro de lançamento de foguetes. Letra B, o Cerrado constitui o maior bioma do estado do Maranhão. Alternativa C. A Serra dos Carajás é rica em minérios, porém precisa construir a estrada de ferro para escoar sua produção. Não, já existe uma ferrovia do Carajás. A alternativa D.
As atuações dos grileiros nos últimos anos no Maranhão foram anuladas pela ação do Estado mais enérgico no controle sobre a terra. Não, pessoal, ainda temos inúmeros problemas relativos à posse e à propriedade da terra no Maranhão, tudo por conta desse processo de colonização dos últimos anos, essa modernização conservadora que acabou contribuindo para a consolidação do latifúndio. Então nós temos muita exclusão, nós temos muita disputa por terra ainda no Maranhão. Existe esse problema ainda. E letra E, o Maranhão é dominantemente um estado de povo não mestiço, pois sua colonização europeia por parte dos franceses teve predominância. Não, pessoal, até porque os franceses estabeleceram uma tentativa de colonização do Maranhão lá no século XVII, entre 1612 e 1615, quando do empreendimento da França equinocial. Você se lembra muito bem, a gente estudou este assunto, esta temática. Ao longo de nossas aulas, nós vimos que os franceses foram derrotados na Batalha de Guaxenduba, eles foram expulsos do Maranhão pelos portugueses, liderados por Jerônimo de Albuquerque, lá em 1615. Então, os franceses não tiveram nem tempo de consolidar a colonização do Maranhão. O Maranhão é um estado de população predominantemente mestiça. Então, está incorreta a letra E. Então, qual é a alternativa correta aqui, professor? A alternativa correta é a alternativa B. O Cerrado constitui o maior bioma do estado do Maranhão. A alternativa correta, a letra B de bola. Muito bem, vamos continuando aqui. Próxima questão agora, número 2. A região denominada Matopiba. Olha só, a região denominada Matopiba, da qual o Maranhão faz parte, tornou-se alvo de investimentos nos últimos anos. Com relação à dinâmica socioeconômica dessa região, assinale a opção correta. Matopiba, essa é uma nova frente. É uma nova frente de colonização, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vamos lá, vamos conferir a opção correta agora. Alternativa A. Devido à predominância da agricultura familiar em Matopiba, tradicional no Maranhão, grandes agricultores deixaram de encontrar terras para investir na implantação de monoculturas na região. Alternativa errada, porque na região do Matopiba predomina a grande propriedade, consolidou-se o agronegócio. Alternativa B. Essa região compreende parte do território do Maranhão em que se notam excelentes índices de desenvolvimento humano, dado o crescimento econômico verificado. Incorreto também, pessoal. Aliás, o estado do Maranhão como um todo, e você verificou isso nas aulas do professor Marcelo Alonso, o nosso popular Marcelão, que o índice de desenvolvimento humano do Maranhão tem números muito baixos. Estão entre as piores unidades federativas do Brasil. Letra C. Os investimentos agrícolas em Matopiba garantiram sucesso na produção, com destaque, por exemplo, para o cultivo do feijão. Corretíssimo, pessoal. Olha só, consolidação do agronegócio, consolidação do latifúndio, produção de commodities agrícolas na região. Dentre elas, o feijão,
além da soja também, viu, pessoal? Letra D, os estados da região de Matopiba colaboram como fornecedores de insumos tecnológicos, beneficiando-se do crescimento das atividades econômicas implantadas na região. Não, exportação de commodities agrícolas, exploração econômica da região do Cerrado. E letra E, o Maranhão, observa-se a instauração de um fluxo migratório em função da oferta de emprego na região de Matopiba, o que tem provocado decréscimo populacional da capital do estado. Incorreta essa afirmação. Então é a letra C a única alternativa correta. Vamos para a próxima questão ainda, falando de aspectos relativos com fatores sociais do Maranhão na segunda metade do século XX. O Maranhão passou a ser o primeiro estado brasileiro em número de conflitos agrários. Olha só, isto muito nos interessa. Conflitos agrários ocorridos no Maranhão. Essa é a constatação da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que divulgou oficialmente no estado o seu 27º relatório anual sobre o tema. De acordo com a CPT, no ano passado, no Maranhão, foram registrados 251 casos de conflitos por terra, envolvendo 64.394 pessoas. Essa é uma notícia que foi vinculada no site G1, do Globo.com. Com relação às raízes históricas da violência no campo, então olha só, quer buscar lá nas raízes, as origens históricas da questão relacionada com a violência no campo no estado do Maranhão. Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeira afirmativa. No início da década de 1970, com o intuito de estimular a ocupação da região, o governo do Maranhão criou a Companhia Maranhense de Colonização, concedendo incentivos fiscais a grandes grupos empresariais para a aquisição de vastas extensões territoriais a preços simbólicos, o que intensificou os conflitos de terra e a violência no campo. Sim, são resultados diretamente da chamada modernização conservadora implantada no Maranhão, aí no processo entre 1966, que é o início do governo Sarney, e 2012. Correta a primeira afirmação. Afirmação 2. Para viabilizar a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, o governo maranhense assinou, a favor da União, o decreto de desapropriação de terras ocupadas por comunidades quilombolas, gerando conflitos fundiários que continuam ainda hoje em disputa judicial. Infelizmente, isto é verdade, pessoal. Correto. Para a instalação do CLA, o Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, o governo maranhense acabou abrindo mão em favor da União dessas terras devolutas, terras inclusive ocupadas por comunidades quilombolas, gerando uma série de conflitos que, infelizmente, continuam até os presentes dias. E o terceiro item, vamos conferir. Com o avanço do agronegócio na primeira década do século XXI, criou-se uma nova fronteira agrícola, que é o Matopiba, parte do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, o que valorizou a terra e aumentou ainda mais os conflitos entre
os conflitos com os poceiros tradicionais. Também, infelizmente, está correto. Conflitos agrários são um problema muito sério no estado do Maranhão atualmente. Então, a gente viu que estava o item 1 correto, o item 2 também correto, o item 3 também correto, todos os itens estão corretos, todas as afirmativas estão corretas, logo devemos assinalar a alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Próxima questão, mais uma falando do Matopiba. Olha só, a expectativa é que apareça na sua prova uma questãozinha relativa com esta região. Para responder a questão, observe o mapa. Olha só o mapa, nós temos o mapa aqui, tem em vermelho, está em destaque no mapa, região que engloba parte do estado da Bahia, parte do estado do Piauí, parte do estado do Maranhão e uma parte do estado de Tocantins, formando aí Matopiba. Então é a região que apresenta uma área total de 414.381 quilômetros quadrados, é o Matopiba. Muito bem. A área mais escura no mapa corresponde à região do Brasil conhecida como Matopiba. A palavra reúne a primeira sílaba dos estados que a compõem: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Na verdade, é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Matopiba. Essa região perfaz cerca de 414 mil quilômetros quadrados. Sobre as características de Matopiba, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa A corresponde a uma grande área de produção pecuária de corte de raça Nelore e Gir. Incorreto, pessoal. Nós temos aqui o predomínio do agronegócio ligado à produção de commodities agrícolas. Letra B. A produção faz parte do polígono das secas e abrange o bioma da Caatinga. A população dedica-se à criação de cabras e à pecuária leiteira. Errado! Errado, porque vai englobar o bioma do Cerrado. E nós teremos a produção agrícola como grande destaque. Letra C. É composta por antigas formações de cerrado que foram devastadas para dar lugar à agricultura intensiva, irrigada para a produção de frutas. Incorreto aí, já acabamos de falar, produção de commodities agrícolas nesta região de Cerrado. Alternativa D. A área possui grande potencial mineral. A exploração de minério de ferro e manganês já se iniciou e toda a produção é escoada a partir do terminal de Aratu, na Bahia. Errado, pessoal, não tem esse potencial mineral. O potencial é agrícola para o Matopiba. E letra E faz parte da fronteira agrícola brasileira. É formada por extensas áreas planas que eram cobertas por cerrados. A despeito dos solos pobres, a região está sendo valorizada devido à topografia que favorece a mecanização agrícola. A alternativa correta, portanto, letra E. Muito bem, pessoal, chegamos então à reta final, terminamos aí o nosso conteúdo, vencemos o conteúdo do edital de História do Maranhão. Vamos lá, pessoal, é reta final, agora é hora de concentração total, foco total, para que você tenha um grande desempenho no dia da sua prova. Então, não se entregue ao sono, viu, galera? F3C é força, foco, fé e café. Não pode esquecer do café, que é muito bom para dar mais motivação para você ficar ligado e continuar a sua missão rumo a quê? Rumo à sua aprovação, rumo à sua vitória. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência e pela audiência aqui nas nossas aulas.
Desejo toda a sorte do mundo, toda a competência do mundo no dia da sua prova. Valeu, pessoal! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente, eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente, o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, esse link você vai ser direcionado para o site lá Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.